nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rei celeste, consolador, Espírito da verdade, presente em toda parte, ocupando todo lugar, tesouro dos bens e dispensador da vida, vinde habitar em nós. Purificai-nos de toda mancha e salvai nossas almas, vós que sois bom. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e benevolência aos homens. Senhor, abriu os meus lábios e minha boca publicará vossos louvores. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Bom, semana passada, a gente falou um pouquinho, né, antes de começar o quarto mandamento, a gente combinou de falar sobre a relação entre pais e filhos, e essa relação, ela se inicia com os deveres dos pais com relação aos filhos. Porque nós somos objeto do mandamento, do quarto mandamento, para a gente é fácil falar dele, né, via de regra, porque é a coisa que a gente fala para os filhos, para eles nos obedecerem. Porém, eu creio que eu tenha feito essa observação, a igreja, quando ela estabelece uma relação de hierarquia entre duas partes, quem está no grau mais elevado não é sujeito de direitos, mas ao contrário, ele é imbuído de deveres com relação a quem está nos graus mais baixos. Então, o marido e a esposa. O marido, ele tem deveres para com a esposa. São deveres mais graves do que os deveres da esposa com relação ao marido. Pais e filhos. Os pais têm deveres com relação aos filhos. Senhores e escravos, e assim por diante. Inclusive, os pecados, dentre os pecados que bradam ao céu, você já ouviu essa expressão? Pecados que bradam aos céus por vingança ou por justiça. São alguns pecados que clamam aos céus para que Deus se vingue das vítimas. Um desses pecados é não pagar ao empregado o salário justo. Quer dizer que o patrão, estando numa relação, estando hierarquicamente superior aos seus empregados, ele tem um dever tão grave que se ele não cumprir, Deus vai se vingar dele no dia do juízo. Percebe? Ora, com relação aos pais e aos filhos, ocorre o mesmo. Não há um pecado que brada aos céus, né, cometido pelos pais. Porém, os pais são imbuídos de dever com relação aos filhos. Então, falamos semana passada, principalmente, o dever de punir os filhos, o dever de regrá-los, o dever de deixá-los no eixo. Né? E outro dever, o dever de ensiná-los, porque não basta só punir. Se eu não ensino o caminho adequado, não tem como eu cobrar depois. Está desequilibrada aqui a coisa. Primeiro eu ensino, e aí não sendo cumprido aquilo que foi determinado, aquilo que é justo, aí eu puno. Mas só a punição não pode. Inclusive tem um trecho das Escrituras que fala ensinai o caminho do Senhor ao menino, ainda menino, né, porque dele não se desviará na vida adulta. Então, nesse quarto mandamento, há ainda um outro dever, que na verdade é um pecado típico de pais, que eu gostaria de falar, e eu não falei na semana passada. Semana passada eu falei dos pais covardes, né, os pais preguiçosos que têm preguiça de educar os filhos. Hoje eu vou falar dos pais excessivamente zelosos, que é um outro pecado. Veja, a virtude está no meio, entre dois extremos. Então, por um lado, tem o pai relaxado, por outro lado, tem o pai excessivamente rigoroso. Esse pecado, a gente poderia tratar ele meio sociologicamente, que é o vício dos pais que se espelham nos filhos. Ou melhor, que espelham nos filhos e querem que os filhos ajam da maneira que eles querem que haja. Tem um episódio da Família Dinossauro, não sei se vocês já assistiram. O Miguel duvido que já tenha assistido. Já viu? Já? A Família Dinossauro tem um episódio que o Dino da Silvasauro, ele briga com o filho, como seu nome, falando, eu sou seu pai, eu só quero que você faça tudo aquilo que eu quiser. É pedir demais? Esse é um vício de pais que, de alguma maneira, se formaram naquela época, entre os anos 70 e os anos 90. Antes tinha muito isso também, mas essa época específica, ela vai trazer isso com uma força muito grande de pais que querem que os filhos não sigam os seus passos, mas façam aquilo que eles acham melhor para os seus filhos. E não deixa o filho ser livre. Não deixa o filho deixa ter liberdade onde não deve. Mas naquilo que deve, quer restringir. É muito comum, famílias não católicas, pais dessa geração, instruírem, inclusive, os filhos a usarem preservativos, a ir em festa, encher a cara, tal. Mas se o filho ou a filha fala, não vou fazer faculdade, eu quero casar, aí eles vão lá e brecam. Não, você tem que fazer faculdade, onde já se viu uma coisa dessa, pipipipopopó. Em famílias cristãs, esse fenômeno ocorre também, só que de uma maneira muito mais negativa. Por quê? É muito comum pais que sofrem daquele espiritualismo que a gente já tratou aqui, daquela espécie de misticismo, que tenta espiritualizar tudo e tal, e aí impedem os filhos de fazerem coisas que não são ilícitas, que não são propriamente erradas. Eu lembro quando eu era criança, a gente assistia um desenho chamado Yu-Gi-Oh! Não sei se vocês já ouviram falar. É um desenho que fala de truco, basicamente. E existiam personagens que tinham, é um desenho japonês, ou seja, não é cristão, e tinha uns personagens com uns nomes meio esquisitos, tipo o Mago das Trevas, né, o Cemitério, o Monstro do Inferno, tinha essas coisas assim. Mas sei que tá vendo dragão é complicado, né? Tinha outro desenho chamado Dragon Ball, que esse eu acho que os dois já conhecem, já tiveram algum contato, um desenho um pouco mais antigo. E tem um sujeito chamado Mr. Satan, é o nome do personagem. E sempre que minha mãe passava na sala, cortava pra cena do pessoal torcendo por ele, que ele era um lutador e gritando, Satan, Satan. Ai, meu Deus! Só que não tem algo propriamente de satanista nesses desenhos. Mas é a mitologia japonesa, de fato não é cristão, mas não tem uma coisa espiritual. O nome dele não é Satã por uma realidade espiritual.
Tem uma explicação, uma referência santa, que é como eles chamam o Papai Noel nos Estados Unidos. Então não tem nada a ver com o demônio. Só que eu lembro que minha mãe, na época, ela, embora fosse católica, tinha uma influência grande de protestante e ela achava que tudo era oferecido ao encardido. Né? Jogou fora todos os meus cards do Yu-Gi-Oh! Que hoje valeriam tranquilamente uns R$ 1.500, ela jogou fora tudo, tocou fogo nas coisas. Não deixava eu assistir Cavaleiro do Zodíaco, não deixava eu assistir Dragon Ball, não deixava eu assistir Naruto, eu tinha que, além de baixar pirata, eu tinha que assistir escondido. Era um negócio assim. Mas vocês percebem? Isso era muito comum na época, muito comum. Pais que proíbem os filhos de fazer tatuagem, por exemplo, porque acham que tatuagem é algo do demônio necessariamente, sendo que na verdade é algo meu. Você pode proibir seu filho de fazer tatuagem? No meu entendimento, deve, enquanto ele for menor de idade. Enquanto ele não responder pelo próprio nariz. Agora, justificar isso falando que é algo do demônio, necessariamente, não faz sentido. Tá espiritualizando uma coisa, tá tolhendo a vida do filho de uma maneira que não é justa. O filho, isso daqui eu tô falando coisas leves. Proibir de assistir um tipo de desenho e proibir de fazer tatuagem. Há coisas mais pesadas, como, por exemplo, obrigar o filho a seguir uma determinada vocação. Isso é muito comum. Cansei de ver mães católicas falando, meu filho vai ser padre. Um menino com 1 ano de idade, que ainda não aprendeu nem a tirar a meleca do nariz direito ainda, ele ainda erra o nariz, e a mãe quer que ele seja padre. E há casos em que a mãe ela bate tanto nessa tecla ao longo de toda a vida do filho, que de fato ele entra no seminário. E entra em depressão. Porque não é a vocação dele. Ou, coisa que é ainda pior, proibir o filho de seguir a vocação. Às vezes o filho quer virar padre, monge, ou celibatário, etc., missionário, e a mãe vai lá e corta e fala, não, você vai casar, você vai me dar neto. Antigamente isso era muito comum por parte do pai, e não da mãe. Então os pais, os homens, os chefes de família tinham aquele negócio de trabalhar a vida inteira, construir um patrimônio, isso precisa passar para frente, então você, meu filho, vai fazer filho. Por 2 motivos. Primeiro, porque eu preciso passar esse patrimônio. Segundo, porque eu não estou criando viado. Então tinha esse receio do filho ser cholas e achar e querer ir para o seminário para esconder um negócio desse. Isso é muito grave. Isso é bem grave, espiritualmente falando. A questão do desenho, da tatuagem, espiritualmente não é grave. Mas é um sinal de um controle desordenado dos pais com relação aos filhos. Definir a profissão que o filho vai seguir. Antigamente era muito comum. Meu avô foi agricultor, meu pai foi agricultor, eu sou agricultor, você vai ser agricultor, você não vai fazer mais nada diferente. Hoje em dia isso daí não é tão... Isso não acontece dessa maneira. O que acontece, via de regra, hoje em dia? Eu sofri muito trabalhando em obra, você vai fazer uma faculdade, você não vai ter a mesma profissão que eu. E às vezes o menino tem vocação de seguir a mesma profissão do pai. E o pai vai lá e tesoura, corta. De maneira injusta. E isso vai atrapalhar o filho em se desenvolver, em encontrar o seu próprio caminho. Quando isso está ligado à religião, torna-se muito pior. É muito comum pais que não dão o mínimo de atenção aos filhos, têm uma família numerosa, porque é bonito, porque aparece no Instagram, rezam um terço em família para tirar foto, ficar bonito na foto, ensinam os filhos a rezar em latim, mas os filhos não têm atenção dos pais. E aí proíbe o filho de viver uma vida autêntica. Às vezes o filho é adolescente e não pode sair com os amigos para praça para falar groselha, que é coisa de adolescente, é normal. Não pode sair com os amigos tomar uma cerveja. Porque os pais acham que ele vai se perder onde já seja. Qual que é a consequência? Que é a regra. Os filhos vão se perder. Porque foram tão amarrados, tão tolhidos, que quando eles têm uma pontinha de liberdade, eles abusam, eles não sabem usar, eles não sabem lidar com a liberdade. Isso do ponto de vista sociológico. Do ponto de vista espiritual, o que diz São Paulo? Filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Ele não fala obedecer a vossos pais em algumas coisas. Ele diz em tudo. Porque isso agrada ao Senhor. Pais, deixai de irritar vossos filhos, para que não se tornem desanimados. Tem pais que ficam tão no cangote do filho, que nem aquele chefe. Imagina, tem pais que são que nem chefe de telemarketing. Além de você estar num trabalho de bosta, que é o telemarketing, fica o chefe no seu cangote falando, tem que vender, sabe? E tem pais que são dessa maneira com os filhos, ficam enchendo o saco. E isso vai provocar o que nos filhos? Desânimo. Bom, se ser cristão, se ser católico, é ser assim como meu pai ou minha mãe, que são um porre, por que eu vou seguir essa vida? Por que eu vou fazer isso? Aí alguém pode falar, não, mas peraí, semana passada você falou que tinha que bater nos filhos. Agora você está falando que não pode encher o saco? Cadê o equilíbrio? É justamente, a educação ela é uma arte, ela não é uma ciência. Não tem como eu chegar e falar, faça isso, aquilo, que vai dar certo. Não, é uma arte. Tem que ter um equilíbrio ali no lidar com os filhos. Porque o mínimo erro vai gerar como consequência a perdição eterna daquela alma. Por isso que os pais respondem pelos pecados cometidos pelos filhos.
na medida em que eles cometem por excesso ou por falta dos pais. Qual que é o desenvolvimento natural da vida de um ser humano? Comentei de passagem na semana passada. Na primeira fase da vida, até um ano e meio, mais ou menos, o filho é um vegetal, ele é uma planta. Ele é como uma samambaia. Ele recebe luz, a samambaia recebe luz, recebe água e recebe nutrientes. O bebezinho é a mesma coisa, ele vai receber carinho, atenção, cuidado e alimentação e proteção, etc. A segunda fase da vida da criança, que ainda está naquilo que chamam de primeira infância, é quando a criança ela deixa de ser uma planta e passa a se tornar um animal. Né? Então ela deixa de ser uma samambaia e vira um cachorrinho. Alguns são um shih tzu, outros são pinchers, outros são labradores, né? Mas são cachorrinhos. E qual que é o que eles fazem? Eles se locomovem. Eles começam a querer explorar, querer conhecer o mundo. É nessa fase que os pais eles devem começar a ser rígidos com os filhos. Não pode fazer isso, não pode morder o pé da tia, não pode enfiar o dedo na tomada. Se fizer isso de novo, vai tomar um tapa, bate no filho e assim por diante. Para quê? Para discipliná-lo. Como ele está com a alma sensitiva, a alma animal forte, ele só vai entender a linguagem que os animais entendem, que é a fase de adestrar, justamente. É a fase de adestrar. Agora você fica quieto, agora você fala, agora você brinca, agora você para de brincar, porque não é hora de brincar. Então, é o momento de adestramento do filho. Isso vai durar até o filho tá aprendendo a falar ainda e tal, e aí, junto com o carinho, junto com a presença, vem a punição também. E isso vai durar até mais ou menos boa noite, até mais ou menos uns 6 anos, 7 anos, quando a criança atinge a idade da razão. Quando ela atinge a idade da razão, a punição ela ainda deve existir. Mas se você fez bem o trabalho na fase animal do filho, você vai precisar usar menos a força física quando ele atingir a idade da razão. Nessa fase, os pais eles vão começar a instruir os filhos para que eles entendam o que eles estão fazendo. Porque antes de atingir a idade da razão, ele não sabe o que ele está fazendo. Não adianta abaixar no nível da criança, na altura da criança, e falar: veja, filho, quais são as consequências das suas ações? Ele vai falar: macaco. Porque ele não entendeu a sua pergunta. Ele não sabe o que responder. É cruel você querer que uma criança de 3 anos entenda, ou de 6 anos, entenda exatamente as consequências daquilo que ela está fazendo. Ela só vai entender a consequência física. Se eu fizer isso, meu pai me bate. Então não vou fazer. Percebe? Ela vai ter uma memória sensível. Ela não vai ter a memória intelectual. Ela não vai ter aquela memória da qual falava Santo Agostinho, uma memória intelectual que compreende as razões de ser das coisas. Não, ela vai ter uma mera memória sensível. Da última vez que eu fiz isso, meu pai me bateu de cinta. Apanhar de cinta não é bom, logo não farei isso. E já tá bom. Agora, quando atinge a idade da razão, aí os pais começam a explicar, ó, isso tá errado, isso tá certo, ó, lembra que aconteceu tal coisa? Que você sofreu consequências? Ó, se você fizer isso, vai ter uma consequência futura. Qual que vai ser? E assim por diante. Então, os pais, eles têm a presença de explicar a razão de ser das coisas e os filhos começam a entender. Mas eles estão começando a entender. Então, a punição física, ela deve ser mantida. Isso vai durar até mais ou menos a fase da puberdade, né? Nas meninas, entre 11 e 12 anos, mais ou menos. Entre os meninos, entre 13 e 14. O homem, ele demora um pouco mais para atingir essa fase. A menina vira mocinha, ela não vai resolver a maioria dos assuntos com o pai. Precisa de uma presença forte da mãe explicando que ela está passando por uma mudança e até essa fase, os filhos, eles olham para os pais, percebam a semiótica da coisa. Eles olham para os pais de baixo para cima, os pais são superiores. Quando eles entram na fase da adolescência, eles começam a chegar no mesmo nível dos pais. Então não adianta simplesmente bater. Não adianta simplesmente fazer um exercício para que comece a entender as consequências das coisas. Não. Nessa fase já tem que estar bem certo. E aí, nesse momento, a menina começa a conversar com a mãe sobre coisas de mulher, afinal ela está virando mulher, e aí a mãe, ela passa a ser não só uma superiora que impõe, mas ela mostra para a filha que a filha está se tornando uma igual. Percebe? A filha está se tornando uma igual e a mãe ela dará conselhos. Ainda exercerá o munus punitivo, né? Ainda exercerá. Porém, tem que ser de maneira muito mais amena do que antes. E o menino com o pai. Está passando pela puberdade? Pai, filho, vem cá. Vai acontecer umas coisas meio esquisitas aí. Você não vai entender direito no começo. Se tiver dúvida, pergunta pro pai, é melhor perguntar pros amigos, né? Não sai comentando essas coisas com todo mundo. E agora você tá virando homem. Agora você tem que fazer tal coisa. Não é à toa que, entre alguns povos, existem rituais de passagem que se dão em idades específicas.
né? Os povos bárbaros, como os indígenas, os africanos, geralmente, quando o menino está na fase lá dos 10, 12 anos, passam por um ritual de passagem, né? Tem que caminhar na brasa, é jogado no meio do mato para sobreviver, tem que bater numa caixa de marimbondo, né? Subir na árvore, bater na caixa de marimbondo, deixar os marimbondos picar e depois descer, né? Tem que tomar uns chá meio esquisito, tem uns negócios assim, né? Os judeus, eles fazem até hoje o bar mitzvah, que é uma festa específica, que é também um ritual de passagem da infância para a vida adulta para o homem. E no Brasil, não sei se acontece em outros países do Ocidente, mas no Brasil tem a tradição da festa de 15 anos. Né? 15 anos a menina deixa de ser menina e passa a ser mulher. Eu acho 15 anos uma idade muito avançada, né? Porque ela passa pela puberdade via de regra um pouco antes, né? Tem algumas que demoram mais, outras acabam sendo muito cedo e tem que adiar a conversa um pouquinho, mas tem esse ritual de passagem. Quando há essa passagem da infância para a vida adulta, os pais precisam tomar cuidado para não perder a mão. Eles precisam entender que o filho ou a filha já não é mais uma criança, está se tornando um adulto. E a punição, nesse momento, nessa fase, a punição física, ela é completamente inútil. Porque ela se torna humilhação. Prestem atenção. Não recomendo que façam essa experiência, mas pelo menos tentem imaginar um adolescente tomando esporro na frente dos amigos. É muito pior do que se você batesse nele de mão fechada. É muito pior. Porque ele já está entrando na vida adulta. Ele não é mais uma criança, não deve mais ser tratado como criança. Em famílias cristãs, erra-se muito nisso. Erra-se muito. Assim, em muitos casos, eu já vi esse tipo de erro acontecer. Porque geralmente são pais que falharam na educação durante a infância e estão falhando na adolescência. E gerarão o que com isso? Isso que São Paulo está falando. Irritação e desânimo. É nessa fase, corrija-me se eu estiver errado, não é na fase da adolescência, entre a crisma e o sacramento do matrimônio, que as pessoas abandonam a igreja? Via de regra, porque foram mal educados pelos pais. Então, aquilo que falaram na semana passada, eu não puno fisicamente porque eu preciso ter outros recursos. Outros recursos você tem na adolescência. Na infância, tinta. Na adolescência, conversa. Conforme for passando a adolescência, né? Não adianta conversar com um adolescente de 13 anos da mesma maneira que conversa com um de 17. Quanto tempo dura a adolescência? Cada um. Via de regra, a pessoa ela só vai atingir a vida adulta plenamente aos 25 anos. Com 25 anos vira uma chave. E ela deixa de valorizar aquilo que valorizava antes e passa a valorizar aquilo que ela desprezava antes. Via de regra. Então, até esse momento, é uma progressão na educação dos pais. E de maneira lenta e gradual, precisam tratar os filhos como homens e mulheres. O pai, mais intensamente, ensinando o filho a sobreviver no mundo cão, e a mãe, mais intensamente, ensinando a filha a se tornar aquilo que ela nasceu para ser, mãe. E o pai ensinar o filho a se tornar aquilo que ele nasceu para ser, pai. Então vai ensinar a trabalhar, eu sempre brinco com isso, vai inscrever o filho no Senai, vai levar ele para carpina lote, vai levar ele para entregar currículo, para conseguir o primeiro emprego, vai falar, ó filho, vem cá que o pai vai te ensinar um negócio chamado imposto de renda. Você vai ter que pagar esse negócio aqui. Não é legal, todo mundo odeia, mas tem que fazer. Ou melhor ainda, vem cá filho, o pai vai te ensinar a sonegar imposto. É mais digno ainda. Vamos sonegar com o pai. Ótimo programa de pais e filhos, fica a dica aí. Vamos sonegar imposto com o pai. Você trabalhou, seu rico dinheirinho, o governo quer roubar de você. Vem cá, que o pai vai te ensinar a comprar Bitcoin, criptomoedas e lavagem de dinheiro. Bom, ou seja, tem que ensinar o filho a viver o mundo, a sobreviver no mundo, como homem. E tem que ensinar a filha a sobreviver no mundo como mulher. Tem muitos pais, muitas mães que acabam pecando nisso e cometendo aquele pecado que eu falei logo no começo, irritando o filho. O filho tem 15, 16 anos e a mãe fica enchendo o saco, falando, não, você tem que rezar o terço em família agora. Não, você tem que fazer tal coisa que eu tô mandando. Não, você tem que ir na igreja. Não, agora você vai fazer um retiro vocacional. Não, eu te proíbo de fazer retiro vocacional. E acaba causando um estresse desnecessário na relação de pais e filhos e gerando revolta no filho. Ou pior, tem pais que não batem na infância e querem tirar a diferença na adolescência. E qual que é a consequência necessária disso? Os filhos se afastarão. Eu conversei com um sujeito que trabalha comigo, e aí ele falou, nunca bati no meu filho. A primeira surra que ele levou, ele tinha 14 anos. Bate de mão fechada. Perguntei, adiantou? Ele, não, o moleque ainda tá um porre, adolescente é tudo uma merda, né? Mas se você tivesse batido na infância, não precisava chegar nisso na vida adulta. E adolescente já tá bem taludinho, já sabe o que é o certo e errado, né? O adolescente, ele já comeu o fruto proibido e está colhendo as consequências do pecado. O que é o objetivo? O objetivo é, quando o filho chegar na casa dos 20,
ele chegar na sua casa, abrir uma cerveja com você, fumar um cigarro junto e falar sobre o chefe que não vale nada e sobre as tretas no serviço. O objetivo é esse. Quando um pai consegue isso, é como se ele tivesse fechado o jogo, como se ele tivesse atingido o objetivo final. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o principal dever dos pais é ensinar os filhos a viver essa vida e prepará-los para atingir a outra vida. E esse dever ele vem acompanhado de uma promessa, ele vem acompanhado de um benefício nessa vida para os pais, que é ser cuidado pelos filhos na velhice. Eu falei semana passada, né? O que mais ajudou, o que mais colaborou com a destruição da instituição da família foi o INSS. Porque quando os pais não tinham seguro social, eles tinham a obrigação de educar bem os filhos para que cuidassem dele na velhice. Veio o INSS, acabou a família brasileira. Por quê? Porque pode fazer qualquer coisa com os filhos que a minha aposentadoria está garantida. Compreende? Então, educar bem os filhos nos trará um benefício para essa vida, né? Uma bênção que o padre dá no casamento do rito bizantino é um salmo, ele cita um salmo, né? Que sua esposa seja como uma videira fértil, que seus filhos sejam como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Né? Que você se agrade nos seus filhos. E como que eu me agradaria nos meus filhos? Educando bem eles. Há uma moda de viola chamada Boiadeiro Punho de Aço. É linda, é uma música bem impactante, bem faz escorrer suor viril dos olhos de qualquer pai. Né? Porque ela é bem simbólica, ela mostra o que é tradição, fazendo aqui uma referência às aulas do padre José Eduardo sobre tradição. Tradição vem de tradere, que é transmitir. O pai e a mãe transmite aos filhos o seu conhecimento, transmite aos filhos cuidado, transmite aos filhos os seus bens, transmite aos filhos, antigamente mais do que hoje, inclusive a profissão. Essa moda de viola, ele fala que ele cresceu com o pai e aprendeu do pai a lida de gado. O pai era boiadeiro e ensinou essa profissão para o filho. E com 20 anos, e deu instrução. Meu filho, o mundo é uma estrada cheia de atalho e tanto embaraço, mas se você for bom no cipó, que é uma referência ao laço, na vida nunca terás fracasso. E com 20 anos ele partiu numa comitiva, foi para longe do pai, conheceu o mundo, né, conhecer a vida. Ele fala, senti um nome apertar a garganta quando meu pai me deu um abraço. Meu filho, Deus lhe acompanhe, são esses os votos que eu lhe faço, e como prêmio do teu talento, lhe presenteio com o meu laço. E aí o filho viaja no mundo, ganha dinheiro, conhece o Brasil, etc. E um belo dia volta para a sua terra. E topa com uma boiada que beirava o rio. Escuta à noite, escuta um grito de um boiadeiro pedindo ajuda. E ele salta no rio com seu cavalo e diz, e pelo escuro ainda consegui laçar o peão por um dos seus braços. Ao trazer ele na praia, meu coração se fez em pedaços. Por um milagre que Deus mandou, salvei meu pai com o seu próprio laço. Isso é simbólico, porque o filho salva o pai com aquilo que ele recebeu do pai. Percebe? Se eu transmito ao meu filho o passo a passo, né, as regras do jogo de como sobreviver nessa vida, eu posso contar nessa vida com meu filho. Isso, para nós, católicos, tem um impacto maior. Porque se eu ensino para o meu filho os caminhos do Senhor, na eventualidade de eu me perder, ou de eu ter um grave risco da salvação da minha alma, o meu filho me salvará. Hoje, eu sirvo na igreja, eu sou acólito, eu ensino a doutrina da igreja para as pessoas, mas amanhã eu posso me perder. Porém, hoje eu instruo os meus filhos a seguirem o mesmo caminho. E se eventualmente amanhã eu me perder, na velhice, correr um grave risco de vida, eu tenho uma certa tranquilidade, que os meus filhos me levarão um padre para me dar extrema-unção. Eu posso ter uma certa segurança de que se eu me perder, ainda vivo, os meus filhos muito provavelmente me corrigirão. Se eu virar o velho teimoso que se acha sem pecado, eu sei que os meus filhos cuidarão para que eu não me perca. Então, nós pais temos o dever de transmitir aos filhos essas coisas. E temos uma relativa segurança de que isso não é um trabalho mal feito e que isso, de alguma maneira, fará com que nós colhamos nessa vida os frutos. E mais ainda, na outra vida. Se os pais pagarão pelos pecados cometidos pelos filhos, em decorrência do excesso ou da omissão dos pais, eles também colherão os frutos do sucesso dos filhos, em razão da sua boa educação. É bem simbólico aquela passagem do Gênesis em que Abraão oferece Isaac como sacrifício. Porque o sacrifício é oferecido em meu benefício. Então, eu vou lá e ofereço uma oblação ao Senhor, um sacrifício que lhe seja de agradável odor, para o meu benefício. E Abraão vai lá e oferece Isaac a Deus em sacrifício. No batismo do rito bizantino, o pai ele coloca o filho que está aqui recém-batizado, o deposita no altar de sacrifício, oferece o filho em sacrifício a Deus. E colherá os frutos da boa educação que der. Esses são alguns dos deveres dos pais com relação aos filhos. Agora nós entramos nos mandamentos. Feita toda essa
brevíssima advertência, né, que ensinar os filhos o quarto mandamento é ensinar mais a nós mesmos do que eles. Em que consiste o quarto mandamento? Agora vamos para a segunda fase desse capítulo, que nós somos pais, mas também somos filhos, então vale para nós também. Por aqui, dúvidas, perguntas ou questionamentos sobre a educação que devemos dar aos filhos? Educação moral, né, de pai, e não educação formal? Dúvidas, perguntas, questões ou apontamentos? Detalhe, as mesmas regras valem para os padrinhos, porque o padrinho, ele adquire para com o afilhado uma paternidade espiritual. E essa paternidade, ela vem acompanhada também de autoridade, porém, igualmente, de dever. Quem é padrinho aqui está com esse... que fique claro. Exatamente, está dessa maneira também lastrado, no sentido de que tem esse dever de cuidado. Não ocorrerá da mesma maneira que os pais, obviamente, né? Então, o padrinho, via de regra, ele não vai bater no afilhado, punindo fisicamente. Mas ele vai ter que falar com os compadres, tipo, ó, pai, o menino fez tal coisa errada, precisa... Vou te apresentar o cinturão. Esse menino tá meio esquisito. Esse menino tá meio esquisito. Aconselhando. E com relação aos afilhados, tem o dever de doutriná-los, ensinar a doutrina. Fala, ó, você tá fazendo isso certo e isso aqui você tá fazendo errado. Você precisa frequentar o sacramento, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, e assim por diante. Com a mesma autoridade dos pais. Bom, Santo Afonso, ele vai falar aqui sobre o quarto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Esse preceito visa especialmente aos deveres dos filhos para com seus pais, mas abarca os deveres destes para com seus filhos, os deveres recíprocos de patrões e empregados e dos casados entre si. Então ele vai tratar também dos deveres do marido para com a esposa. Tá? Alguns deveres, né? E da esposa com o marido, né? Da esposa com o marido, porque a esposa ela deve ao marido uma obediência semelhante à obediência dos filhos para com os pais. Eu acho que é nesse capítulo que ele vai falar sobre agressão física do cônjuge, mas eu não tenho certeza se é nesse capítulo ou no outro. Manda o Diego. Ele fala sobre isso. Não, quando chegar na fase, é melhor explicar quando chegar, porque se eu falar antes, vai ficar meio esquisito. Isso vale também dos deveres dos fiéis para com os sacerdotes, tá? Especialmente para com os bispos, principalmente. O filho está obrigado a ter para com seu pai amor, respeito e obediência. Esse amor aqui não é um amor sentimental. Hoje nós entendemos amor como um sentimento, como um quentinho no coração. Ninguém é obrigado a sentir. O amor aqui é no sentido de dever. Ação. Né? Não propriamente só ação. Por exemplo, o dever de benevolência. Eu tenho que ser bom para com meus pais. E isso não significa só agir. Isso significa, por exemplo, não duvidar dos meus pais quando eles me falarem alguma coisa. Mas depende muito do pai que você tem, né? Depende muito da circunstância. Obrigada. Depende muito da circunstância. Porém, há o dever de benevolência. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu devia ter dado semana passada e esqueci. Vamos supor que... Miguel, você está estudando ainda? Está em qual ano? Segundo ano do ensino médio? Vamos supor que um belo dia o Sandro receba uma mensagem da diretora da escola do Miguel falando assim, ó, o seu filho trouxe um 38 raspado para a sala de aula e estava na mochila dele. E aí o Sandro vai lá na escola e pergunta pro Miguel, Miguel, você trouxe um 38 raspado, canela seca, e escondeu na sua mochila? E o Miguel fala, não, pai, eu não fiz isso. O Sandro tem o dever de acreditar no Miguel, conhecendo o Miguel. Por quê? Se ele souber que o Miguel tem tendência a levar um 38 raspado, fala, pô, você tá mentindo pra mim, você tá querendo tirar uma onda aqui, não dá. Na verdade, ele não é nem conhecendo, é conhecendo e confiando na educação que você deu pro moleque até ali. Exatamente. Então ele tem o dever de acreditar, porque tem pais que duvidam do filho, o filho é culpado até que se prova o contrário. Essa postura é errada. Essa postura é errada. Então o filho deve ter o benefício da dúvida até que se prova o contrário. Agora vamos imaginar que se inverta a situação, porque aqui é o dever do pai para com o filho. O filho também tem o dever de benevolência para com o pai. Então vamos imaginar que se inverta a situação. O Sandro já está com 75 anos, velho decrépito, né? No bico do urubu. E aí, o Miguel recebe uma ligação do Sandro falando, ô filho, a caixa do INSS, a mulher do INSS está me roubando. Vem aqui, ela está me enganando. O Miguel ele tem o dever de ir em assistência ao seu pai e tem o dever de acreditar nele para ver o que está se sucedendo lá. Então o pai é inocente até que se prove o contrário. Percebe? Ou uma outra suposição que é bem factível. O Miguel está com, sei lá,
20 anos, já tá vivendo a sua vida, etc. Sandro liga para ele falando, ó, fui parado pela polícia e o policial plantou um 38 raspado aqui no meu carro. Preciso que você me arruma um advogado e tal. Ele tem o dever de acreditar no pai. Ele não pode duvidar do pai. Tem o dever de acreditar. Nesse sentido de benevolência, ele tem que ir em socorro ao pai. Porque se ele duvidar, ele fala, se vira aí. Eu sei que você tem tendência de andar com 38 raspado no carro, se vira. Mas não, ele tem esse dever de benevolência. Então é amor nesse sentido, de cumprimento de deveres. Certo? É um ato da vontade, ainda que não sinta aquele quentinho no coração. Então os filhos têm o dever de amor, respeito, ou seja, nada de levantar a voz para o pai ou para a mãe. Há exceções? É óbvio que há exceções. Mas, via de regra, não se deve levantar a voz para os pais. E obediência. Aqui, Santo Afonso está partindo do seguinte princípio. Existe uma hierarquia no mundo. Os pais estão acima dos filhos. E dentre os pais há uma hierarquia. Pai e a mãe. Então, no fim das contas, o pai, ele é como um rei, que manda. E devemos ter o dever de obediência para com o rei, para com o pai. Salvo exceções. Se o pai mandar o filho fazer algo que é pecado, ou que contraria a lei divina, ou que foge da sua alçada. Por exemplo, o pai de Santo Tomás de Aquino queria proibi-lo de seguir a vida religiosa. Foge da alçada do pai. Tanto que os irmãos prenderam Tomás de Aquino numa torre com uma prostituta lá dentro, para ele desistir da vocação religiosa. E o que nosso santo fez? Pegou um pedaço de madeira e foi agredir a prostituta, e teve que ser salva pelos irmãos, porque era a vocação dele. Percebe? Então, o pai, ele é o rei, só que ele não tem um poder ilimitado sobre o filho. Em primeiro lugar, há de ter, com relação aos pais, amor. Assim peca gravemente contra esse preceito de amor aquele que deseja grave mal ao pai ou à mãe, pois peca duplamente contra a caridade e contra a piedade filial. No meio que eu trabalho no meio jurídico, e eu pego muito problema de inventário, muito processo de inventário. A quantidade de filhos e de interdição também. Eu peguei um processo de um filho que estava querendo interditar o pai e a mãe para pegar os seus bens. A mãe realmente precisava ser interditada. Mas o pai, apesar de muito velho, acho que 91, 92 anos, era são. Aí a juíza percebeu o que estava acontecendo e não deu a curatela para o filho, deu para o marido, para que ele cuidasse da sua esposa. A quantidade de pessoas que desejam a morte dos pais para herdar os seus bens é absurda. A quantidade de pessoas que tramam a morte dos pais para herdar os seus bens também é uma coisa absurda. Hoje em dia, é mais comum não isso, para pegar os bens, mas para livrar-se de um estorvo. E aí, às vezes, até aconselha o pai ou a mãe que já está debilitado a fazer eutanásia, a se entregar à bebida e assim por diante. Peca gravemente quem faz isso. Aquele que murmura ou maldiz contra seus pais. Então comete 3 pecados. Contra a caridade, outro contra a piedade filial e outro contra a justiça. Maldizer, falar mal dos pais. Seja diretamente para eles, seja para outros. Novamente, a gente está num mundo que não funciona, que as coisas não funcionam. Então, salvo algumas exceções, né? Por exemplo, uma pessoa que está buscando conselho com outra pessoa porque tem algum trauma que foi causado pelo pai ou pela mãe. Ela está falando, acusando um pecado do pai ou da mãe. Só que ela está fazendo isso em vista de um bem. Ela não está fazendo isso para o mal dos pais, mas em vista de um bem. Então, de um aconselhamento, como que eu lido nessa situação, etc. Aquele que não lhe socorre em suas necessidades espirituais e temporais. Como se, por exemplo, estivesse o pai gravemente enfermo, seria estrita obrigação do filho fazer com que recebesse os sacramentos, advertindo do perigo da enfermidade. Quando o pai ou a mãe se encontram em extrema necessidade, Santo Afonso usou uma palavra muito boa, extrema necessidade, o filho está obrigado a alimentá-lo com o que tem. Filhos, amparai os teus pais na velhice. Eclesiástico 3, versículo 14. O que seria mais justo, tendo eles nos alimentado na infância e na primeira juventude, que nós os alimentemos em sua velhice? Santo Ambrósio diz que as cegonhas, quando veem seus pais velhos, de modo que não podem buscar alimento, o buscam elas e lhes levam. Que ingratidão ver um filho que, enquanto sua mãe morre de fome, se farta e se embriaga em uma taberna. Hoje em dia, isso ocorre com menos frequência, esse tipo de problema. Ocorre com menos frequência, mas ainda ocorre. Principalmente no que diz respeito à assistência espiritual com os pais. Antigamente, como não havia INSS, então acontecia com mais frequência. Porém, eu estou disposto a fazer esse acordo. Vamos acabar com o INSS para que os pais busquem educar melhor os seus filhos.
Ah, a gente vai perder uma geração de velhos que aproveitaram muito a própria vida e não educaram os filhos. Eu faço essa coisa. Eu tô disposto. Quem não quer ter filho não deveria aposentar, né? A não ser que seja um padre ou uma freira. Aí tudo bem. Aí padres e freiras têm acesso ao INSS. Casados que não têm filhos devem morrer a mim. Pode falar. Uma dúvida assim, relacionada a essa questão do pai, porque eu já dei esse conselho pro pai do Rafa, mas já dei esse conselho para algumas outras pessoas que eu achei que fazia sentido. Mas eu posso estar pegando. Por quê? É o conselho de tipo assim. Pega um café pra mim, por favor. Que assim, eu acredito na verdade da fé católica e eu sou católica. Sim. Porém, eu entendo que para aquela pessoa ali, e em outra religião pode fazer mais sentido. Por quê? Por exemplo, pega o pai do Rafa, que estava numa circunstância que, tipo, ninguém queria saber dele, o cara, na igreja evangélica, todo mundo acolheu ele pra caramba, ele estava se sentindo amado, beleza, era o que ele precisava naquele momento, na minha percepção, aquilo faria bem pra ele. Eu olhei pra ele e falei assim, tá tudo bem, vai naquela igreja então, vai em algum lugar, entendeu? Tipo, vai lá, encontra Jesus lá e tá tudo certo. E eu já indiquei isso pra minha prima, que estava em depressão também, porque ela falava assim, eu vou na igreja católica, ninguém conversa comigo, eu vou na evangélica, o pastor vai na evangélica, eu vou mandando as pessoas pra evangélica, entendeu? Então, assim... Sim. Por quê? Porque eu entendo o porquê de fazer isso. Eu compreendo. Uma pessoa eu acho que a melhor pessoa tá em Deus do que tá em lugar nenhum. Para quem tá se afogando, jacaré é tronco, né? Ou seja, para quem não tem religião nenhuma, socialmente falando e psicologicamente falando, é melhor estar em algum lugar. Porém, sim, porém, há que se ter em conta que nós devemos instruir as pessoas na verdade e não na mentira. Mas se ela encontrar um Deus, aquele Deus de lá, assim, tipo... Aquele Deus é falso, aquele Deus é um demônio. Mas então, acho que pode fazer bem para a pessoa de alguma forma, que a gente vê pessoas felizes lá. Um bem meramente psicológico. É um bem meramente psicológico. Então, mas a pessoa vai na igreja católica e ninguém dá atenção a ela. O que eu aconselho? Eu aconselho a missa com você e dê você atenção a ela. É um dever de caridade. Eu tô querendo mandar pro pastor. Não, mas aí você vai me dando responsabilidade? Aí eu vou ter que ser cristão? Não, para ficar mais claro, um senhor tinha 3 servos e deu ao primeiro 3 talentos, ao segundo 2 e ao terceiro 1. Que tinha 3 talentos, fez multiplicar. Que tinha 2, fez multiplicar. E quando o senhor voltou, os recebeu, eles falaram, a gente multiplicou aquilo que o senhor nos deu. Toque o lucro. E ele disse, servos bons, vinde, servos bons e fiéis. O terceiro recebeu um talento e, ao invés de multiplicar, enterrou. Senhor, eu enterrei, porque eu sei que o Senhor é um Senhor que colhe onde não plantou. Servo mau e infiel, não sabes que eu sou um Senhor que colhe onde não plantou? Se fosse para eu receber a mesma coisa que eu deixaria o dinheiro no banco, que pelo menos eu colheria juros. Essas pessoas que Deus está te mandando são talentos que Ele está te confiando. Tudo bem com cara de falta de talento, tudo bem com cara de talento, tudo bem com cara de... Imagine, só para te deixar com mais peso na consciência, imagine que eu creio que alguém tenha te acolhido quando você quis vir para a igreja ou algo do tipo. Imagine que essas pessoas tivessem te mandado para uma igreja protestante e você viesse a perder a sua alma porque estava no erro. Seria bom? Do mesmo modo, vejam, são deveres aqui distintos. Com o meu próximo, eu tenho um dever de caridade. Com os meus pais, eu tenho um dever mais grave ainda, que é o dever da piedade filial. Então, os meus pais, eu devo, de fato, instruí-los a seguir a religião. Como que a gente faz isso? Eu não faço a mínima ideia. O que está ao seu alcance, faça. Reze um terço. Chama o pai ou a mãe para... Mas não pode. Chama o pai para rezar um terço, leva o pai para o terço dos velhos, para as postuladas da oração. Leva, fala, pai, vamos lá para a postulada da oração. Vem conhecer a dona Neide. Ela faz paçoca para a festa da quermesse da igreja. Faz alguma coisa, leva para o terço dos homens, alguma coisa. Mas vou dar um exemplo que eu gostei do meu pai. Fui bem, tá acontecendo, né? Fui bem educado na fé por eles, a gente fez tudo também. Só agora, na velhice, eles estavam abandonando. Pandemia, assiste em casa. Quem que tá abandonando? Meu pai. A igreja mesmo. Sim, entendi. Aí, o que aconteceu? Meu pai descobriu a doença e não falou nada pra ninguém. Aí, por providência, a imagem de Nossa Senhora foi visitar a casa dos meus pais, minha mãe convidou pra gente rezar o terço. Meu pai ficava meio de longe, assim, e com a frequência que a gente começou a ir todas as vezes, ele estabeleceu, então vai ser tal dia, então ele começou a rezar junto. Mesmo ele não estando tão próximo da religião que ele queria, mas ele já sabe que é do compromisso. Todo dia tem a oração lá. Toda quarta-feira tem oração.
Aí a gente tá aumentando aos poucos. Vou mostrar na casa do meu pai. Deu meio-dia, a gente puxa o Ângelos. Ele já tá rezando. E agora a gente vai ter que convidar ele para confessar. E aos poucos a gente sabe que você deve entender. Pra ele mostrar aqui, ó. Vai buscar o sacramento da unção dos enfermos? Você vai ter que primeiro buscar a confissão. Voltar da magia. E vejam que quanto mais velho é o velho, mais difícil é o diálogo. Então, assim, eu não posso obrigar, então a gente vai. Ele já virou a rotina dele. Mas eu vou te falar que isso eu acho lindíssimo, porque foi um pai que te deu fogo, te deu carinho, te deu amor, e agora é a sua vez de voltar. Mas talvez até seja mais difícil, porque você acha que ele já cumpriu a missão e ele agora largou. Exatamente. A gente vai, Exatamente. porque daí ele fala assim, não, mas já cumpriu a missão, meu Já cumpriu o dever, exatamente. Mas e você, como profissão, né? Então, daí a gente fala assim, não vou brigar com ele, eu vou tratar como eu tratei meu filho adolescente. É abordagem, Vamos é agora, abordagem. vamos junto. No seu tempo. Sim, pai, vamos fazer uma procissão, vamos... Perfeito, é que aí é mais difícil quando você tem um pai que você não tem contato. Mas Karina, talvez seja assim, ó, uma vez que você vá, aí ele fala assim, por que não veio no mês seguinte? É. Ele vai achar essa falta. Ah, mas é não, trabalhoso. aliás, Então, mas é trabalhoso. ele gostaria dessa proximidade hoje. É que o Rafa não gostaria. Então, mas é difícil, realmente. É, Por então, isso pai que é um passou muito, mandamento nunca que foi vem. presente na vida, nunca existiu, assim, sabe? Por isso que é um Foi mandamento depois que é do acompanhado de uma promessa. Porque se fosse fácil, não tinha promessa depois. Então, assim, a gente... Ah, mas eu tô fazendo pela recompensa. Faça pela recompensa. Mas é necessário que se faça. Tem uma frase atribuída a São João Bosco, que ele teria conversado com o pessoal e dito, se você soubesse que tem um tesouro numa ilha, o que você faria? Ah, eu pegaria um barco e iria para lá para pegar o tesouro. E ele teria respondido, diz-me que tem almas que eu irei a nado. Então, é para resgatar uma alma. Ah, mas é uma alma de um desgraçado que só apurrinhou a minha vida. O mérito que você ganha fazendo isso é maior ainda. Eu tenho que gostar, então, de todas as almas de curva de rio que vem pra mim. Não, você não tem que gostar, você tem que cumprir com o seu dever cristão. Se você gostar para comer, não, vai comer sem gostar. Vai fazer bem. Vai comer porque vai fazer bem. Não interessa, vai gostar. Isso é verdadeiro por Deus. Agora eu não quero, mas eu vou fazer por amor a ti, não, amigo. Sim. Não, beleza. Meu sogro vai falar assim, tipo, eu tenho essa minha tremenda depressão, que ela veio falando de se matar, porque assim, Jesus amar. Que só a curva de rio, gente, Mas, não tem. Karina, talvez É só, tipo, o depressivo que tem aí, eu Só que assim, ao invés de você mandar... Só que assim, ao invés de você mandar um pastor protestante, manda para um grupo da renovação carismática. É a mesma coisa. Mas pelo menos tá dentro da igreja, entendeu? Vai ter o xalala, o Siri canta lá na praia, o pessoal vai abrir, vai abraçar ela, vai chorar e tal. Mas pelo menos tá na igreja, entendeu? Você não precisa mandar para uma missa tridentina. Esse é o problema. Esse é o Mas, Karina, E mande para um padre exorcista. Uma crise pastoral na igreja desse. Sim. Acolhimento, acho, né? Existe uma crise pastoral. Então, o que eu acho que o Conselho Vaticano II tentou administrar, a gente não conseguiu, porque eles usaram isso como política. Mas é isso, é não dá para esses grupos aí. É porque, de alguma Agora, forma, o a gente evangélico, eles conseguem agarrar até os fiéis. Então, vamos dizer assim, tem um vizinho meu, ele é evangélico pra caramba. E ele ama converter uma alma. Então, eu pego e falo assim, nossa, Tony, meu sogro tá precisando ouvir sua palavra. E aí eu vou lá e jogo lá. E aí o Tony vai lá e fica lá pegando ele, conversando com ele. E aí eu saio do jogo e o Tony leva ele pra igreja pro pastor falar com ele, entendeu? Então, mas veja, perceba. Aí ajudo ele de alguma forma. Só que perceba Eu tô pegando, já peguei. perceba o contra-testemunho que é isso. Não, Porque a pessoa olha para a igreja católica e fala, não, eles não querem. Não, quem é bom é aqui, ó. Entende? Porque essa é a realidade deles. Eles têm um acolhimento muito maior que o nosso, tem uma disposição muito maior que a Agora eu nossa. quero ver você acertar isso. meu Jesus. amado. Mas a gente tem Jesus. A gente tem essa clareza. Nem eu sei. Você pega até o que a gente está estudando no método de ensino de homeschool. Lá tem um método sensacional. Que a católica poderia ter. Não consegue ter, porque não tem essa acolhimento. Eu tenho uma amiga que tá no Cecília e ela falou assim, gente, ela é católica, ela falou assim, porque eu sou católica, eu sei todos os motivos que eu tô aqui, mas o acolhimento, o jeito que o pessoal se me recebeu, eu nunca fui acolhida de jeito lugar nenhum, entendeu? É tipo um negócio que, assim, eles chamam de graça, entendeu? E realmente é um negócio que não existe na igreja católica mesmo. Existe, em grupos carismáticos. Não, e essa parte da acolhida eu encontrei na capela. Sim. Eu nunca vi lugar nenhum acolheu pastoralmente igual na capela. Assim, enquanto paróquia. Né? O bispo, o nosso bispo, falando que nós deveríamos ter filhos. É. Quando a gente escutou de inúmeros Dom Jorge. padres, Dom Jorge. Quando a gente escutava de inúmeros Ele padres, já não, vocês sabe. têm 4. Vocês são 9, já tem 4. Tá ótimo. Já. O nosso bispo, o diácono, uma forma de acolher, o Igor com a Glória, existe. A gente tem que procurar. Também. E- Mais que isso, além de procurar, a gente tem que exercer. Né? Exatamente, principalmente. Mas deixa eu falar pra experiência. Vamos recapitular, vamos voltar Não, porque aqui. a gente já passou A gente está falando aqui do dever dos pais. Hierarquia de pais, Uhum. marido e mulher. Porque assim, quando a gente casa, nós esposas temos o dever para com o nosso esposo. Uhum. Mas aqui é um exemplo, só para poder realmente assim, tirar toda a dúvida. Mas se há uma necessidade maior, não sei, do pai e da mãe falar, não, eu quero, eu preciso que você venha aqui e tal, e meu esposo fala, não, você não vai, eu obedeço a ele, não meus pais.
Aí você tem uma boa pergunta. Porque precisa analisar o caso concreto. Precisa ver o caso concreto. Por exemplo, tá, não vou. Por quê? Tipo, meu pai tá morrendo, tá passando fome. Você tá me proibindo de ir lá. Só que, tipo, a gente tá bem de vida. Por que eu não iria? Percebe que aqui tá fugindo do limite de poder, do alcance do poder do marido, entende? Agora, Correto, né? exatamente. Agora, outra situação bem diferente, que acontece muito também, infelizmente, é o marido ou a mulher que larga a vida do lar para viver com os pais, sabe? É tipo, não vou fazer tal coisa porque a minha mãe, ela não gosta disso. Tá, mas foda-se a sua mãe, tipo, é a sua família aqui agora. Percebe? Aí sim, aí se ele proibir, você tem que obedecer. Percebe que são situações distintas? Outra situação que eu queria verificar, por exemplo, tá nós dois aqui. Às vezes a gente falar da minha sogra, falar dos meus pais, é pecado? Entre nós dois. Não. Não, porque assim. Que cometem, que falam, que Não, porque. fazem. Não, que vocês estão discutindo entre marido e mulher. É diferente de você chegar, tipo, pro Thiago e falar, você não sabe o que aconteceu. Ele não tem nada a ver com o peixe. Não, porque a minha mãe, ela não vale nada. Eu não sei o que. Não. Pera. Calma aí, tá vendo? Tem uma reflexão para tirar alguma lição e fofoca. Exatamente. Sim, Exatamente. a gente conversa, não é pecado. Não, a gente acha que tá brigando. Porque às vezes você tá buscando um conselho, ó, minha mãe age dessa maneira, eu não sei o que eu faço. Ou a pessoa fala algum problema pra você, nossa, eu já passei por isso, meu pai também é assim. É que Tal. às vezes dá uma sensação de confusão, certo? Quando nós meus Ou, pais, simplesmente, eu preciso desabafar. Aham. Entende? Então, não é. A maledicência é você deliberadamente falar mal E querer o mal. e querer o mal. Entende? Bom, voltando aqui. Ele vai falar vai dar um caso prático disso daqui. Quando vocês, senhores, quando vocês tiverem algum tipo de dificuldade com relação à obediência de vossas esposas, recomendo um filme do Mazzaropi, tem uma cena que ele fala para a mulher, nós não casemos? Não passemos para perna, você lembra? Então quem que manda no você? Então, para de conversa e vai acompanhar o marido. Sim, pô. Acontece. Cuidado, pois, ó filhos, não descuideis de amar vossos pais e socorrei-os quando se encontram pobres, encarcerados ou enfermos. Há um caso, que até tem uma pintura retratando o caso, de um pai que havia sido preso e condenado à morte por inanição. E a filha dele tinha parido recentemente, ela ia amamentar o pai, na hora que ele não morresse de fome. Isso é um ato de benevolência para com o pai. Percebe? Ela fazia visita. E amamentava o pai. Cuidado, pois, ó filhos, tal, cadê? Do contrário, se não cuidarem de vossos pais, preparai-vos para receber de Deus um terrível castigo. O menos que vos sucederá será que, por permissão divina, vossos filhos vos tratem como tratastes vossos pais. Nós devemos ter em conta que a maneira que nós tratamos nossos pais, se os tratamos mal, porque nós julgamos que eles estão agindo mal ou que agiram mal, nós também estamos suscetíveis a agir da mesma maneira. Os nossos filhos podem julgar da mesma maneira que nós julgamos, sem conhecer o nosso coração, porque nós não conhecemos o coração dos nossos pais. E podem futuramente nos tratar da mesma maneira. Como diz aquela moda de viola couro de boi, vocês já ouviram? Ouçam e leiam a letra. Canta um trecho pra gente. Eu não sei cantar ela, mas fala de um homem que o pai era velho, debilitado, morava com ele, e ele tinha uma esposa, um filho, e o pai morava com ele, velho, debilitado, e a mulher começou a encher o saco, falando que era para ele dar um jeito no pai, porque ela não ia ficar fazendo comida pro velho, que não era nem pai dela. E aí o filho, o adulto, cortou um couro de boi, entregou pro pai e falou, pai, não vai dar jeito da gente, o senhor morar aqui com a gente, vai embora e eu te dou esse couro de boi pro senhor se proteger do frio. E aí o netinho viu aquela cena, foi até o vô e pediu pro vô cortar com canivete um pedaço do couro, e o vô, porque era netinho, que não tinha nada a ver com peixe, foi lá, de maneira bondosa, e cortou um pedacinho do couro. E o homem falou, meu filho, o que você foi encher o saco do seu vô? Pra que você quer isso? Ah, pai, é porque um dia eu vou me casar, o senhor vai ficar velho e vai morar comigo. E pode ser que a gente não dê muito certo e eu vou ter que te mandar embora também. Eu tô guardando esse pedaço de couro de boi para entregar pro senhor. Alguém bateu o povo. Nossa, Desmaiou, né? Nossa, foi um barulho. Ele chorou porque desmaiou. Tá aprendendo a ser forte, tá aprendendo a ser forte. Bom, então, o menos que vai acontecer será nós sermos tratados por nossos filhos da maneira que nós tratamos nossos pais. O menos. O menos. Agora imaginem o mais. Imaginem Por isso que eu falei, pai, é um mandamento acompanhado de uma promessa, não é à toa. É o único. O mandamento de fidelidade ao cônjuge não tem promessa nenhuma depois dele.
Esse daqui é o mais difícil. Vou te falar que é um presente pro filho, quando ele é um bom pai, né, cara? Porque tá servindo pra ele também, né? Por isso que é um dever nosso ser bons Ele pais. dá mais gosto de você fazer, né? Sim. Eu usei que dá por gosto. Não, mas nem sempre dá gosto. Pode ter o melhor pai, a melhor mãe do mundo. Quando fica velho, teimoso, você Mas fala, aí, pai, independente não do faz gosto, isso. assim, tipo, a minha mãe, a minha sogra, são maravilhosas, assim. Eu não Vai importa o que ficar aconteça, velho. vai ficar velho, vai ficar chato, e eu vou Vai cuidar, ficar e vou velho, vai fazer ficar um o que porra. eu quero. Já tá chatinho já, mas aí eu lido com todos os É. desafios. É aquela velha que o médico fala, ó, a senhora tem que ficar uma semana de repouso. No dia seguinte ela tá varrendo o telhado, sabe? Você fala, mãe, não pode, ela tá lá varrendo o telhado. Minha mãe não gosta de sair. Aí fechou tudo na pandemia, minha mãe. Tava no restaurante. Mas quando você foi no restaurante, da vida senhora? É o proibido só de casa. E olha que Ela interessante. quando você era adolescente, ela foi você queria sair. Olha que interessante. Os pais, conforme eles vão ficando velhos e teimosos, eles vão ficando como crianças. A diferença é que nos nossos filhos a gente pode bater, nos pais não. Eles vão ficando como crianças e a gente tem que ter uma benevolência a mais. É coisa de explicar pro pai uma coisa simples e eles são velho bolsonarista e fala, não, mas o Trump, pai, eu tô falando aqui de recolher o INSS, não tem nada a ver com o Trump, sabe? Essas coisas. Fazer o quê? Vai discutir com o velho? É minha sogra, ela tava lá no exército, a minha sogra queria ir pra Brasília, lá fora pra ele ter sido presa. A Então, mamãe dá música, mas às vezes ela conta a mesma história umas 4, 5 vezes. E eu, as 4, 5 vezes eu fiz que aprender a vez. então, exatamente. É onde meu pai já passou das 70, assim, eu ouço a mesma história desde os 13 anos, sabe? Eu decorei, e o pior, eu sei que ele mudou a história e ele não percebeu. Ele muda a história, ele não lembra. Exatamente. É benevolência, velho, fazer o quê? Vou impedi-lo de fazer uma burrada muito grande. Agora, Eu olho e falo, será que eu vou ficar assim, Jesus? Me ajuda. o pior É um velho chato cretino, O entendeu? pior é quando você percebe, você nem pergunta, nossa, será que eu faço? Você fala, caramba, eu vou ficar assim. Coisa que eu falo pra minha senhora, quando eu ficar velho e chato, me avisa. Me avisa que chegou o momento, não me deixa sair de casa. Ou melhor, me deixa sair de casa. Eu tenho a sensação que o meu não pode ter uma tendência bem maior do que o velho chato. Né? Minha sogra é melancólica, minha mãe é melancólica, meu marido é Ah, não melancólico. é não, colérico, ele é mais, eu acho. Porque O colérico é teimoso. Sim, Eu sou cercada dele, parece que eu tenho E dever de benevolência. Devemos educar os nossos filhos para que, quando nós estivermos velhos, decrépitos e carcomidos pela vida, que eles cuidem de nós e tenham paciência. Porque chegará, para quem chega até certa idade, chega ao ponto de estar tão senil que o velho já não responde mais por si. E o filho tem que cuidar. Entende? Eu lembrei daquela situação do filme que fala que o pai explica pro filho, pergunta pro filho, por que aquilo ali, por que aquilo, né? Ele só lembra, né? Quando você era pequeno, toda vez que você perguntava o que é, eu respondia, né? Vai chegar um momento que os nossos pais vão estar assim. Sim. E nós a mesma estaremos assim. paciência que eles tiveram. E que nós Ou estaremos que nós assim. não tivermos ideia, Exatamente. a gente não tem paciência com nossos filhos, aí eles vão lá e vão não ter paciência com a gente. Exatamente. Ou, que também acontece, que eu comecei a aula, só que vocês não estavam, eu estava falando, recapitulando Tá jogando na a cara? aula passada. Recapitulando a aula passada, sobre ensinar o filho a viver na adversidade. Ensinar o filho ao estrito cumprimento do dever, ainda que não seja agradável, a fim de que, quando nós estivermos velhos, não vai ser agradável. Porque há pessoas que ficam velhos e precisam ter as fraldas trocadas. Deus me livre. Prefiro morrer mais novo. Mas há pessoas que chegam nessa situação. A gente não pode se suicidar, o filho não pode matar. não precisa dar velho ao tiro. Exatamente. O tiro, Só que ele, pelo menos, não está sendo cuidado pelos filhos. assim, até que ponto eu não sei, eu não vivo lá. Então, mas a idade vai chegar. E precisaremos educar os nossos filhos para que eles cumpram esse dever, porque os santificará também. Realmente, é um presente que a gente dá para os filhos de amá-los muito, ser muito carinhoso, muito afetuoso, porque acaba gerando uma sensação de entrega, uma sensação boa, de poder fazer isso. Uhum. Eu pude fazer isso pelo meu avô, que foi a referência masculina de paternidade que eu tive. E assim, situações bem ruins de fazer. Mas ao mesmo tempo que era ruim de fazer, a sensação que me gerou foi uma sensação boa. Tinha 18, 19 anos. E, cara, é muito louco, porque, tipo A assim, sensação é boa pra poder entregar. ele cuidava do vô dele, tipo assim, o vô dele tinha 5 filhos. 4 filhos. É que eu ficava com a minha mãe, que era a única Mulher. Aí ele cuidava Pra do vô ele era dele. desconfortável a minha mãe ir lá tomar um livro. Ele cuidava. Mas o pai dele é mais. Mas vamos retomar o fio da meada. Se nós cumprimos esse dever para com nossos pais, receberemos uma recompensa. Se não cumprimos, receberemos a danação eterna. Eu acho que é melhor se botar na balança, tá valendo a pena.
pela eternidade. Isso que a doutrina católica é sensacional, porque ou você faz, você tá lascado, meu amigo. Eu tô te avisando, tô te ajudando. Tô Você te não dando uma merece, recompensa. Exatamente. Que nem quando o filho não quer comer. Você fala, ó, se você comer, você ganha Nonoque, ganha Danone depois. E se você não comer, eu arrebento você na sentada. A criança come. Você põe a colher numa garganta do outro. Sabe o que eu fazia? Você não quer comer? Tá bom. Vou pôr a comida no micro-ondas, na hora que você ficar com fome, isso aqui que você vai comer, você não vai mais nada. É essa comida aqui que você vai comer. A pedagogia da igreja é diferente. Ó, se você comer, você vai ganhar um doce, e se não comer, vai apanhar até o boi desse couro de cinta ressuscitar. Você deixa lá, não vai comer nada de diferente, não vai comer nenhum biscoito, vai comer almoço de novo. Escutai o seguinte caso. Narra o padre Vermet, em sua instrução, que um filho expulsou seu pai de casa e, tendo este, o pai, caído enfermo, foi levado ao hospital, desde o qual enviou a buscar lençóis de seu filho. O filho os mandou pelo neto, por um filho pequeno, o qual levou apenas um ao enfermo. Perguntando-lhe seu pai por que havia levado apenas um lençol a seu avô, o menino respondeu: o outro eu guardo para ti, quando ires para o hospital. Entendei-o bem. Como os filhos tratam seus pais, assim serão tratados pelos seus filhos. Em segundo lugar, o filho está obrigado a ter respeito pelos pais. Honra teu pai por ações, por palavras e com toda paciência, diz o Senhor. Eclesiástico 3:9. Pois, necessário respeitar aos pais, opera et sermone, isto é, com as palavras e com as obras. Portanto, é pecado respondê-los com aspereza ou com alto tom. Maior pecado ainda é zombar deles, escarnecê-los, proferir contra eles imprecações ou insultos, chamando-lhes de loucos, bestas, bandidos, bêbados, bruxos, malvados ou outras ofensas. Aqui ele está na versão light para toda a família brasileira. Há pessoas que xingam os pais de coisas muito piores, que é igualmente pecado. Ah, só é pecado chamar de louco, filha da puta. Não pode também. Todas essas palavras, ditas em sua presença, são outros tantos pecados mortais. Na lei antiga, os que injuriavam ao pai ou à mãe eram condenados à morte. Aquele que maldiz seu pai ou sua mãe morrerá de morte. Êxodo 21:17. Agora não se os condena à morte temporal, mas são malditos por Deus. E como é maldito por Deus quem exaspera a mãe? Eclesiástico 3:18. E são condenados à morte eterna. Maior pecado é, todavia, levantar a mão, ameaçar, golpear ou ferir o pai ou a mãe. Filhos perversos, obviamente, se o seu pai é um maconheiro, cracudo, bêbado, que está indo em direção à sua mãe para agredi-la ou a você, beleza, manda o jab. Agora, se não é o caso, se você só está chateado porque ele proibiu você de fazer alguma coisa ou mandou você fazer alguma coisa, aí, obviamente, é pecado. Filhos perversos, que haveis posto a mão sobre vossa mãe, preparai-vos para a morte, porque diz a Escritura que breve será a vida dos que ultrajam a seus pais. Honra teu pai e tua mãe, e viverás longo tempo, e bendito serás na terra. Aquele que honra seus pais gozará de longa vida, e de bens neste mundo. E o que maltrata terá curta vida e não gozará jamais de bens. Aí ele vai dar outro exemplo aqui. É um livro cheio de exemplos, só que eu vou pulá-los porque a gente já discutiu a exaustão esses assuntos. Creio que ficou claro. Não pode bater na mãe. Aí ele vai falar, cadê? Escutai ainda um caso muito terrível que Santo Agostinho narra. Na província da Capadócia havia uma mãe que tinha muitos filhos, família numerosa. Um dia o primogênito, depois de havê-la enchido de injúrias, a golpeou, e os outros filhos, ao invés de impedi-lo, como deviam, permaneceram como espectadores indiferentes. Irada então a mãe, com tão infame tratamento, cometeu outro pecado, pois correu ante a pia batismal da igreja onde seus filhos haviam sido batizados, amaldiçoou a todos, rogando a Deus que lhes enviasse um castigo que enchesse de espanto o mundo inteiro. No mesmo instante, todos os filhos foram atacados por grande tremor de todos os seus membros, dispersando-se por vários lugares, levando sempre o sinal da sua maldição. A mãe, tomada de dor por aquele terrível castigo que ela mesma havia provocado aos seus filhos, e não podendo resistir ao seu desespero, morreu sufocada por suas próprias mãos. Suas próprias mãos. Santo Agostinho escreve que entrando ele em uma igreja onde se veneravam as relíquias de Santo Estevão, vieram 2 daqueles filhos tremendo como partícipes daquele castigo, e que, postos diante das referidas relíquias por intercessão do santo, ficaram livres daquele tremor universal. Então, maldição de mãe pega, e prestando atenção, se essa mãe tivesse educado os filhos, muito provavelmente aquela desgraça toda não teria acontecido.
Por aqui, dúvidas, perguntas, questões ou apontamentos? Oi? Das nossas. Compadre, essa é a postura mais inteligente que você tem. Porque os mandamentos são mandamentos, não são sugestões. Não são coisas que a gente pode escolher não fazer. Se fosse tranquilo, se fosse opcional, não seria mandamento. Seriam as 10 sugestões de Deus. Não, são mandamentos, porque nós temos o dever de cumprir. E esse mandamento, esse quarto mandamento, parei aqui no ponto 7º. Não me deixem esquecer, por favor. Página 68. Ainda vai demorar bastante para terminar. Eu estou trabalhando ele aqui de maneira bem pausada, porque nós somos pais, então para nós é bem relevante termos isso em conta. Embora não seja uma coisa fácil de se cumprir. Dúvidas, perguntas, apontamentos, questionamentos, exemplos, fiquem à vontade. Você tocou num ponto sobre padrinhos, né? Acho que talvez que muitos de nós, quando foi convidado para ser padrinho de alguém, não sabia também tamanha importância, né? Nem como ser pais, né? Imagina quanto padrinhos. A importância principalmente espiritual sobre os nossos afiliados. Tem um samba do Cartola que ele fala: o escurinho era um escuro direitinho e agora está com a mania de brigão. Parece praga de madrinha. Ou macumba de algum escurinho. Então, praga de madrinha pega, porque a madrinha tem uma autoridade espiritual, da mesma maneira que a mãe. E o padrinho da mesma maneira que o pai. Os padrinhos, eles vão... Peguei a bênção do padrinho, peguei a bênção da madrinha. Exatamente. Por isso que é uma coisa importante que as pessoas não fazem, via de regra, é forçar os filhos a pedir a bênção das autoridades espirituais. Os pais, os avós, os padrinhos, o padre. Isso precisa fazer. Isso precisa fazer. Porque ele está pedindo a bênção. A bênção que o pai dá e o padrinho dá, a mãe e a madrinha também, para mim, para ela, para os meus pais, para os tios, para o padre, para o bispo, para os primos, para os padrinhos. Você também pede para você, para todo mundo? É preciso, porque ele está pedindo. Os pais e os padrinhos têm um poder que nem o Papa tem. Porque se o Papa tivesse pais e padrinhos vivos, eles abençoariam o Papa. Eles abençoariam a maior autoridade espiritual da Terra. Percebe? Então, precisamos educar os filhos nisso. E precisamos educar os filhos obedecendo a fase de vida em que os filhos se encontram. A gente começou a aula hoje falando nisso. Né? No começo, como o sol abençoa as plantas, nós estamos presentes diante de nossos filhos, né? Nós cuidamos dele. No segundo momento, como o adestrador adestra o cão, nós devemos educar os nossos filhos, adestrá-los. Num segundo momento, como o preceptor ensina o caminho do conhecimento para os filhos, nós devemos ensinar. Num quarto momento, como o mestre ensina o discípulo. E num último momento, como um amigo fala com o outro. Então a postura do pai para com os filhos, ela vai mudando. Se eu começo a educação dos meus filhos como um amigo, eu já falhei, eu já errei. É de bênção até hoje, quem faz? Sim. Dos meus tios, meus padrinhos. E a gente perde essa chance de receber uma bênção. É um poder que os pais têm, que só o padre tem. Só um sacerdote tem o poder de invocar a bênção de Deus e de aquilo ser efetivo. E os pais, sobre os filhos. E os padrinhos sobre os afilhados. Ele tem essa função do pai, né? O pai da comunidade, né? Bom, vamos encerrar por hoje? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, parei na página 68.7.